noite. Noite. Muito obrigada por ter aceitado o convite da Van. A gente vai discutir um tema muito importante, principalmente nesse mês, né? Sim. E a primeira pergunta, no caso, é qual é seu nome de drag? Meu nome artístico de drag é Agatha Fiore. Foi uma escolha muito. Desde antes de eu começar a me montar, eu já tinha o nome Agatha em mente, por ser uma figura forte, um nome forte para mim que me representava muitas coisas. Então, Agatha foi um nome que já apareceu para mim desde antes de me montar. E para mim, no caso, toda drag queen precisa ter um nome muito forte e um sobrenome também, né? Que é o que nos legitima. Então, eu escolhi Fiore, que também foi algo da minha cabeça, que eu achei que combinava demais com o nome e que me representava também. Aí o Fiore veio você que criou, como é que foi? Então, eu já tinha pesquisado um pouco, eu já tinha passado por vários outros sobrenomes. Agatha Granger, por conta de Harry Potter, mas eu fui buscando várias referências, mas eu sinto que a minha drag também é muito ligada a glamour e a stylish e também com roupas e grifes. E aí tem uma marca que chama Tito Fiore. E aí eu acabei pegando essas referências para poder montar a característica da minha drag, inclusive o nome. Você começou a se montar e por quê? Algum motivo É especial? uma história até engraçada que a primeira vez que eu me montei foi para participar de uma competição de drag queens. E foi assim, a primeira vez que eu tinha me montado. Havia uma cena drag aqui na cidade e foi numa festa, numas baladas que existiam, né, na época. E algumas amigas minhas também já se montavam, então eu tava assim, mais ou menos por dentro do meio também. E aí eu falei assim, eu já tinha assim, um contato também bem íntimo com a dança, e dos métodos de julgagem, para julgar lá na hora, seria o lip sync, né? Que é a performance e tudo mais. Então eu fiquei super encorajada e fui sem medo. E foi a primeira vez que eu me montei com tudo emprestado, desde roupa, sapato, cabelo, maquiagem. E a primeira vez que a gente se monta, né, a gente acha que fica maravilhosa, incrível, mas a felicidade daquele momento foi muito especial. E, inclusive, eu participei desse campeonato, né? E acabei ficando em segundo lugar. Então, assim, me estimulou muito, já logo na minha primeira vez montando. E foi em que ano isso, esse Isso campeonato? foi em 2019. É recente, mas já tem um Muito recente, caminho, pois é, justamente. Eu caminho falo bom. que a Agatha Fiore ainda está engatinhando, né? Porque ela é uma criança, tem muito pouco tempo de drag, ainda pegamos pandemia também, né? Então, assim, eu tive um hiato gigante, fiquei muito tempo sem me montar. Uhum. E pra você ter essa vontade, você já falou que se inspirou em uma marca de roupa, né? Sim. Você também tem outras inspirações, outras drags nacionais, Sim, com internacionais? Quem certeza. que é? É igual eu falei, eu já tinha um contato com a arte drag muito antes de eu me montar. Então eu já conhecia RuPaul's Drag Race, já tinha uma cena drag também muito forte, né, no Brasil, já com Pablo Vittar, Glória Groove, mas também eu me espelhava muito nas referências mais próximas, né, que eu falo Silvete Montilla, Tiffany Bradshaw, e até as drags da região aqui também, a Stacey Carter, que ela é a minha mãe drag, então assim, é uma referência muito próxima pra mim. E eu também sou muito daquelas vanguardas antigas de drag queens, então Miss Bia, com todas essas referências políticas também. Como foi o processo para você aprender a se maquiar? Você já gostava? Porque você já falou que está inserido nesse Já meio. gostava, já assisti alguns vídeos e vlogs de drags, mas Quais você assistia? Porque eu assistia muito a Lorelai e a Bianca Della Fence. pois é, eu Muito. adorava demais a Lorelai e a Bianca também, mas eu assistia muito a Rebecca Fox, que hoje em dia ela não se monta mais, mas assim, era uma das minhas maiores referências.
até porque eu acho que é uma estética que combina, que conversa bem com a minha drag. E eu acredito que a estética dela alimentava muito a minha drag. Então era dos vlogs que eu assistia. E ela dava muitas dicas de maquiagem. Mas eu falo que hoje em dia eu tenho o rosto formado de Agatha Fiore. E tudo isso é com o tempo, sabe? Com o tempo que você entende qual a cor de maquiagem que fica boa pra você, qual hoje em dia eu escondo a minha sobrancelha, mas antigamente eu não escondia a minha sobrancelha. Então eu tinha assim um rosto completamente diferente do de hoje. Então eu aprendi a me maquiar na verdade sozinha, foi fazendo, foi de tanto sair feia na rua, eu resolvi melhorar um pouco. E aí eu ficava me montando em casa. Na época, eu e a Stacy, nós morávamos juntas. Então, todos os dias a gente mexia com coisas de cabelo e maquiagem. Então, assim, acabou que foi sendo uma aula pra mim também. Então, toda essa aperfeiçoação foi com o tempo. A respeito da sua trajetória, né? Como é fazer parte da Gaiola das Loucas? Ah, foi assim, uma coisa incrível que aconteceu, foi a gaiola. Nosso intuito é de tentar retomar essa cena drag que existia em São João. E acabou que teve um tempo em que eu e a Stacy, algumas outras drags, poucas que se montavam, mas com pouca frequência, né? E a cidade tinha uma cena drag bem grande, inclusive. Tinham eventos específicos para isso. Então, a gente tinha o intuito de fazer uma casa, né? Uma casa drag, que é uma cultura, na verdade, dentre as drag queens, de se apoiarem. E esse, na verdade, era o real intuito, da gente ter o apoio entre nós mesmas. E até em questão de maquiagem, uma empresta a outra, uma troca cabelo com a outra. Uma troca, na verdade, né? Mas acabou que a gente teve a oportunidade de fazer uma festa e depois da festa a gente teve abertura para fazer um bloco de carnaval e que esse foi o momento que a gente percebeu que todo esse projeto, essa idealização era algo que precisava fomentar, sabe? De uma forma que a cidade estava completamente apagada, já não tínhamos mais a parada da diversidade e o meu intuito sempre foi levar a arte drag além da balada, além da noite e estar lá em cima no palco, no centro de São João, de frente a uma igreja católica e com uma multidão, sendo pessoas mais velhas, crianças, todos os tipos de pessoas lá assistindo a gente. Então foi assim, uma experiência que realmente transcendeu a minha drag. E também eu vi depois disso que eu tive muitas referências locais e hoje em dia eu vejo que eu sou uma dessas referências também. Então acaba que eu me sinto com um pouco de dever cumprido, de tudo aquilo que eu idealizei, de todas as vezes que eu insisti em continuar montando. Então a Gaiola das Loucas hoje em dia pra mim é isso, sabe? É a forma que eu vi que realmente está dando certo. É um trabalho que precisa ser levado adiante, principalmente na cidade que a gente está, que a gente não tem abertura nenhuma para quase nenhum tipo de arte, quem dirá uma arte LGBT. Uma das outras perguntas é como que foi que o bloco surgiu, vocês foram se apoiando? De quem veio a ideia principal? Somos três idealizadoras, na verdade, que sou eu, a Stacy Carter e a Kendra. A Kendra que ficou à parte dos contatos em questão de prefeitura, dessa parte mais burocrática. E ela literalmente que foi a pessoa que foi atrás, porque eu tava com muito medo de fazer o bloco, com medo de... Porque já temos um bloco para transformistas, né? Para as drag queens que chama... Que é as domésticas, no caso. Mas acaba que é um bloco que não é focado literalmente para drag queens, para arte drag, mas sim um momento de diversão das pessoas, em geral, que podem se vestir
e extravasar, mas acaba sendo uma forma um pouco pejorativa até. É, sendo na questão de não ser as artistas, no caso, como nós, drag queens, mas as pessoas que realmente se vestem e de forma caricata, mas de forma banal, de ser carnaval literalmente. Então, eu literalmente estava com medo por conta dessas questões e de não saber se realmente daria certo, né? E tanto que a gente teve uma dificuldade imensa para poder realizar o bloco. Até lá no momento, a gente teve um atraso de 3 horas, porque o rapaz do som não chegava. Então estávamos sendo boicotadas o tempo inteiro. As pessoas que estavam organizando o evento acima da gente, né? Porque tem toda uma questão de prefeitura. Literalmente parecia que não estava nem aí pro evento, não estava nem aí pro bloco. Nós estávamos muito comprometidas, porque além do que realizamos trabalhos de drag queen, nós temos um outro trabalho além disso. Então, é toda uma trajetória eu ter que sair do meu trabalho num sábado de carnaval à tarde para poder me montar e tudo mais. E lá no momento, as pessoas que estavam organizando, além da gente, estavam dificultando em todo momento o bloco. Como é ser uma drag negra no interior de Minas? Ainda mais que aqui tem muita cultura da religião e do bolsonarismo. A Sim, gente não com pode excluir. certeza, com certeza. A gente já vive uma questão de ser drag queen no interior, né? Que a gente sabe que há polos para isso acontecer. E São João del Rei não é um desses polos. Então, essa já é uma dificuldade gigante e principalmente no abraçamento da população, sabe? Eu saí de lá do meu bairro para vir até aqui e foi assim algo completamente desconfortável. Eu saí, todas as pessoas me olhando. Lógico que não é todo dia que você vê uma drag queen toda montada saindo na rua, mas você vê o olhar de julgamento das pessoas. Então, não Você também acredita que isso que me... você receba, mas tipo assim, não olhares julgadores, mas esse olhar mais de acolhimento de algum público específico? Você acha que a geração de agora às vezes está vindo mais com tranquila? certeza. A geração de agora tá muito mais próxima disso, Aham. né? Consegue entender muito mais a arte que é. Mas eu acredito também que há ainda muito essa figura da sexualização dentro da cidade também. Então, você vê pessoas atravessando a rua e eu acredito que há muito mais olhar de julgamento do que o de acolhimento. Lógico que eu sinto um olhar de acolhimento, mas das pessoas que são mais próximas, que estão no mesmo nicho do que eu e que entendem quem eu sou, entendem o que eu sou também. A comunidade atualmente é um lugar acolhedor para você? Ou você acha que tem alguma coisa às vezes que rompe com isso? Eu nem sei se eu vou ser cancelada agora, mas a gente brinca falando que aonde tem gay tem paz. Não tem. Então, assim, realmente é um ambiente tóxico, principalmente dentre as drag queens, mas por esse elemento de competição, que querendo ou não, há essa competição, porque uma realmente precisa aparecer mais do que a outra. Esse é o intuito. Você fazer uma maquiagem completamente extravagante, se colocar em cima de um salto de 20 centímetros para você aparecer, para você brilhar e ter oportunidades. Então, para uma drag queen é isso. Quanto mais você aparece, quanto mais você tá grande ali, mais você é notada. Então, há todo esse elemento de competição e dentro do mundo LGBTQIAP+, tem toda essa questão da pessoa afeminada e dos relacionamentos. Então, assim, é muito complicado, principalmente, você até perguntou sobre ser uma drag negra do interior. Tem toda essa dificuldade de acolhimento em questão de espaço, né, para eu poder me apresentar. Então, assim, eu preciso garantir muito
a minha drag queen, questão de maquiagem, roupas e tudo mais. Então, assim, eu preciso estar o tempo inteiro me justificando e mostrando que eu realmente preciso estar ali inserida naquele ambiente. E ainda entrando nesse gancho de acolhimento no espaço LGBT, a gente entra também na questão dos relacionamentos, de eu ser uma pessoa completamente afeminada e negra, tendo esse estereótipo da pessoa negra ser viril e completamente masculina. E eu sou o paradoxo disso. Eu mostro completamente ao contrário disso. Não só porque eu tô aqui maquiada e de peruca e de cropped, mas eu sou essa pessoa afeminada. Desde criança eu sempre tive essa persona, então há muita dificuldade de inserção dentro do meio, sim, por conta desses elementos também. E você falou no comecinho que você vê agora que você é um nome forte, que o pessoal se inspira, né? E você consegue enxergar isso atualmente? Que você realmente é um nome que o pessoal vai atrás, fala, nossa, por causa de você, agora eu consigo me enxergar nesse movimento. Sim, hoje em dia sim. Inclusive com a questão do bloco, depois disso, muitas pessoas vieram conversar comigo e falar da vontade de se montar, mas das dificuldades também, né, que tem dentro disso, em questão de material para isso e de não saber se é algo que realmente vai dar certo, né? Porque há todo um investimento e é algo, no meu caso, para mim, é algo além de hobby. Drag queen já não é mais um hobby para mim. Então, eu vejo muito isso nas questões das apresentações que eu faço e de realmente ter um cachê para isso, que é o que legitima o meu trabalho e que justifica também tudo isso que eu tenho feito nesse tempo, mas também é desse abraço que eu tenho, sabe? Das pessoas que querem montar e chegam perto de mim e me pedem ajuda, me pedem conselhos. E aí eu vejo que realmente eu estou no caminho certo e acabei sendo sim uma referência local no que se diz drag queen. Você conseguia se enxergar em outra pessoa, uma drag negra, quando você começou a pensar, ai, Ah, mas é lógico. com certeza. Eu não vou me cansar de falar, né, da Stacy, porque ela realmente foi a minha referência mais próxima. Antes de eu começar a me montar, eu já frequentava as domésticas e eu já via a Stacy performando. E ela era o que eu enxergava dentro daquilo que alimentava a minha drag queen. Em questão de performance e afins. Então, ela é uma das minhas inspirações mais próximas, mas também eu tenho RuPaul, que é assim, a rainha das drags, né? Que não tem como não ter referência nela, mas também das drags que participaram do programa. Então, eu era muito apaixonada pela Titi Devane, Kennedy Davenport, que pra mim traz toda essa referência pra mim completa da vanguarda antiga, de uma drag queen bem antiga, mas com todo esse quê de contemporaneidade e uma maquiagem super atual, uma stylist super atual. Então ela é uma referência para mim muito forte, muito grande, em todos os sentidos, em questão de performance, questão de lip sync, questão de maquiagem. Shea Coulee também para mim é uma referência muito forte, falando de arte negra. E inclusive eu até tive uma oportunidade de conhecê-la e estar com ela. E foi assim algo para mim muito realizador, sabe? Eu estar próximo dela e ver que o meu trabalho, de certa forma, estava muito próximo do dela. Então, todas essas drags muito potentes para mim realmente enchem as referências da minha drag. E por fim, para finalizar, a gente queria saber como você acredita que as pessoas, né, principalmente as que não fazem parte, né,
do movimento LGBT, mais elas podem demonstrar corretamente tanto o apoio quanto o respeito. Sim. Porque eu sinto muito que às vezes as pessoas não sabem, tipo assim, respeita, tudo bonitinho, mas às vezes não sabem de que forma demonstrar. Você tem alguma opinião, alguma dica sobre isso e tudo mais? Olha, essa é uma questão que eu costumo até dialogar muito com a minha família hoje em dia. Eu tenho um diálogo de que toda criança, ela nasce sem gênero nenhum. Ela nasce completamente livre e o tempo que vai moldando ela, no caso. E eu tive muito isso dentro da minha casa, da forma que a minha família queria me moldar. Então, eu sempre fui muito espontânea, sempre fui muito afeminada também. Eu fui uma criança viada. Desde criança eu tinha referências de Joelma, e eu era Joelma, a minha irmã era o Chimbinha. Então, e eu via a minha família em todo momento tentando me segurar e me trazer para trás, o que há algum tempo me transformou em uma pessoa super introvertida. E eu falo que a drag queen, ela me salvou, a arte drag, ela me salvou, me libertou de todas essas amarras e cadeias que a minha família me gerou. Então eu acreditava que eu não era uma pessoa normal e tudo que eu fazia era errado, a forma natural que eu agia era errada. Então a dica que eu dou é exatamente essa, sabe? A gente prestar atenção desde o início da formação das pessoas, porque ali a gente vê a real personalidade da pessoa quando ela é criança. E se você nasce uma criança cheia de amarras e toda coibida, você não vai conseguir liberar realmente o seu eu de verdade para as pessoas. O que é super importante, sabe? A minha drag queen, ela só é o que tá dentro de mim, sabe? É tudo o que eu quero mostrar, que é esse brilho, essa felicidade de estar em palco, essa felicidade de colocar uma peruca, é o que está dentro de mim. Então, a dica que eu dou para tudo é exatamente isso, sabe? Deixar a pessoa confortável, confortável, para ela ser realmente quem ela é e estar livre para mostrar para a sociedade que ela pode ser ela, que ela pode ser ele, assim como eu, que transito em todas as questões. E há muito essa conversa de não saber como lidar as pessoas, né? E eu acredito que a forma mais coerente de fazer isso é literalmente perguntar para a pessoa, sabe? Como é que ela está se sentindo confortável. Então, a dica que eu dou é literalmente essa: deixar a pessoa confortável e tentar se colocar no lugar dela. Tem uma discussão até muito grande sobre a performance drag, a arte drag, colaborar com a perpetuação dos estereótipos de gênero. Como que você vê isso? Tipo, o que que é ser uma mulher? É a peruca? É a maquiagem? Por que que há essa discussão, assim, na sua opinião? Na verdade, eu ainda tô tentando descobrir, né, essa discussão de o que é ser a mulher. Porque eu não me considero mulher, mesmo estando montada, nos momentos em que eu estou montada, não me considero mulher. Mas eu entendo essas questões da feminilidade dentro de mim e eu realmente tento fazer de uma forma com que a minha drag não se vista também dentro desse estereótipo todo feminino. Assim como uma peruca longa, por mais que hoje eu estou, né, dentro desse estereótipo todo feminino, mas as questões femininas dentro de uma drag vai além, né, de tudo isso. Mas sim numa questão andrógena, de eu ser liberta de peitos e poder estar na rua só de calcinha e não precisar de usar um sutiã e nem sempre precisar de estar de peruca. Então, eu acho que
a arte drag é justamente isso, é a quebra do gênero, sabe? E assim para drag queen, assim para drag king, que é a figura masculina, né? É completamente caricata, assim como a drag queen é a figura feminina caricata, mas sempre circulando, sabe? Na dúvida se realmente é uma mulher, se realmente é um homem, mas tem cabelo grande, tá toda maquiada, mas não tem peito, ou então não precisa estar toda maquiada, mas tem um peito. Então, o que me encanta também na arte drag são esses desvios, sabe? De eu não precisar firmar um gênero, eu não precisar firmar um estereótipo, mas sim firmar uma característica. Eu acho que assim, o diálogo drag é muito vasto, né? É muito amplo, mas as principais questões são exatamente essa, de espaço, sendo uma drag lutando sempre por espaço numa cidade territorialista em questão de todas essas questões de igreja, de política e de espaço também, né? Porque o espaço para eu me montar é mínimo. E se eu faço isso daqui na parte do dia, já é muito, sabe? Já choca muito. Então, eu acho que é exatamente isso. Esse é o diálogo que a gente precisa ter no momento aqui na região, de como eu posso me colocar, me inserir dentro dessa cidade, inserir o meu trabalho dentro dessa cidade. Lógico que eu sei que se eu quero que isso perpetue, se eu quero que a minha arte vá para frente e que tome outras proporções, eu realmente preciso sair da cidade e ir para esse polo, para o polo dessa cena. Mas o que me estimula muito é ter o meu nome feito dentro da cidade, sabe? No momento que se fala de drag queen da região, lembrar sempre de Agatha Fiore e de deixar a minha marca, sabe? Sempre tentando lutar e fazer valer o nome de Marsha P. Johnson, fazer valer o nome de Silvete Montilla, de Vera Verão, de Miss Bia, que foi a primeira drag queen a ser aceita como drag queen e poder se montar durante os anos de 64 e todas essas questões, sem ser presa por vadiagem. E deitar numa avenida para poder deixar a parada de São Paulo acontecer, sabe? Então, tudo que eu tenho feito é exatamente para isso, para perpetuar esses nomes e deixar o meu também como marca.